Estamos iniciando a quarta edição do Papo de Negócios SIC. Na edição de hoje do Papo de Negócios SIC, temos a grande satisfação de contar com a participação da empreendedora Mariana Milani. É sócia proprietária da empresa Devorata Trufas Artesanais. Damos as boas-vindas a Mariana e agradecemos por ter aceito o nosso convite para participar desta quarta edição do Papo de Negócios SIC. Construindo experiências para o consumidor. Este é o tema que vai ser abordado a partir de agora. A palavra está com você, Mariana. Bom dia e muito bem-vinda. Bom dia, Wandenir, bom dia a todos que nos assistem. Antes de mais nada, obrigada, SIC, Nossa, que honra poder estar aqui nessa manhã conversando um pouquinho sobre essa área que eu sou uma apaixonada, literalmente, há muito tempo, No tempo que eu tive que fazer uma transição aí, a gente sai de segundo grau e não sabe nem onde ainda a gente vai ingressar numa carreira de trabalho. E lá atrás eu tomei essa decisão porque eu sabia que esse meio social, feliz, de experiências que é o turismo, sabia que eu ia me encontrar nele, E aí, então, começou. Então, obrigada, SIC, por me oportunizar, contar um pouquinho dessa história, da história que é minha, que é hoje a história da Devorata, Porque são uma coisa só. O Wandenir aí apresentou um currículo extenso, Na área do turismo, e é isso mesmo, que eu venho me dedicando. A minha formação, ela foi em turismo na UX, eu fiz uma pós em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, recentemente finalizei uma pós pela PUC, agora também em Administração, Finanças e Geração de Valor, e é isso aí, A gente vai sempre em busca de aprendizado para a gente poder colocar na prática e, de fato, poder ser conhecido como um case de sucesso, Porque não cai do céu, a gente está sempre correndo atrás. E aí, vamos falar um pouquinho sobre a minha vida, porque, quer queira ou quer não, existe aí um passado, que me fez chegar até aqui, então acaba necessitando algumas apresentações, e já adianto que, na verdade, vai ser bem uma conversa, bem um papo de negócio mesmo. A ideia não é apresentar com slides, cheguei a pensar em fazê-lo, mas eu acredito que a nossa história ela é mais bonita se contada. Eu acho que a gente vai ter mais empatia nessa troca, e tomara que depois, no final, a gente consiga participar um pouquinho com as perguntas também. Se precisar interromper qualquer coisa, Wandenir, também fique à vontade, tá bem? E é isso aí, Eu trabalho desde os meus 13 anos. O meu currículo ele é composto por inúmeras atividades de atuação. Comecei trabalhando em escolinha, maternal infantil, fui atendente de banco, ajudando os velhinhos lá, e como eu trago essa experiência até hoje para dentro das nossas lojas, aquela questão de a gente não julgar pela aparência, de a gente fazer esse atendimento sempre com empatia, uma oportunidade tanto foi. Tive a honra de atuar com a ex-secretária de turismo, Ivane Faber, na Secretaria de Turismo de Garibaldi, foi onde eu comecei a realmente atuar dentro do turismo. Eu já estava fazendo faculdade de turismo na Universidade de Caxias do Sul, e foi um aprendizado incrível trabalhar com essa mulher, Não nasci em berço de ouro, Muito pelo contrário, na verdade, aí a gente teve que batalhar bastante. Minha mãe, para quem conhece a Jumilane, sabe que ela tem uma história aí linda, Sendo construída de muito tempo, mas tive uma família surpreendente, Que nos apoiou bastante, que me apoiou bastante, foi super presente, e fato é esse que daí nunca me possibilitou a correr atrás dos meus sonhos, E quando eu falo de sonhos, ali com 21 anos eu cursava turismo na Universidade de Caxias do Sul, e um dia, na verdade eu cursava no campus aqui de Bento Gonçalves, mas um dia, caminhando pelos corredores do campus de Caxias mesmo, eu passo por um escritório de intercâmbio, da Universidade de Caxias do Sul, e aí tinha uma placa, assim, na porta, que estavam aceitando inscrições para quem quisesse participar de um intercâmbio universitário. E eu, metida que sou, resolvi entrar, então, nesse escritório e entender qual era a proposta que estava sendo feita, E ali, naquela época, eles estavam em teste dos intercâmbios universitários, então era uma oportunidade incrível, porque eu tinha um pouco de dificuldade de pagar minha faculdade aqui, mas quem conseguisse se inscrever e passar ali na seleção
ao fazer um intercâmbio em âmbito internacional, não precisava pagar o semestre da faculdade aqui no Brasil. Ou seja, a viagem praticamente se pagava, eu sabia que eu ia ter que chegar em algum lugar e ia encontrar emprego para me sustentar lá, mas foi o que eu fiz. Cheguei em casa com um papelzinho para minha mãe, disse, mãe, me inscrevi no intercâmbio universitário, o espanhol não era fluente ainda, tinha que correr atrás, e dias depois tinha sido aceita, né, nessa inscrição. Então, corremos atrás, lutamos um pouquinho, e lá fui eu com 21 anos para Sevilha, né, na Espanha, fazer um semestre da minha faculdade lá. E eu falo, né, quando a gente vive o mundo, a gente traz o mundo, né, conosco. E aí começaram várias experiências no ambiente de turismo, naquela Europa maravilhosa, né, que é o berço do turismo, o desenvolvimento está lá, tudo acontece lá. E então, passando a entender realmente a importância da atividade e do criar diferenciais na prática, né? Então, fiquei 6 meses lá, acabei ficando no último mês fazendo um mochilão antes de voltar para casa. Voltei para casa, eu precisava me formar, faltava um semestre ainda, me formei, mas aí surgiu aquele friozinho na barriga de novo, assim, preciso conhecer alguma coisa a mais, né? E aí, organizei, financeiramente era apertado, e aí surgiu uma oportunidade que foi fazer um novo intercâmbio, que era um programa para ser babá nos Estados Unidos, é um programa Au Pair, é um programa bem conhecido mundialmente, onde você vai para os Estados Unidos e você mora com uma família americana. Então, você cuida das crianças e, em troca, você tem a oportunidade de estudar a língua, claro, outras questões, outras coisas que sejam, né, do interesse. E era para ficar um ano, acabei ficando 2 anos nos Estados Unidos, então aperfeiçoando a língua inglesa, né? E aí retornei para Garibaldi, feliz por estar em Garibaldi, mas um pouco frustrada com o que eu ia fazer a partir dali, né? Já tinha vivido algumas experiências bem intensas, diferenciadas, mas eu não sabia, na verdade, aonde, né, atuar na minha profissão exatamente, aquilo que realmente me elevaria para um outro nível, né, me traria uma satisfação pessoal e profissional. E aí que foi, por indicação da secretária de Turismo, Ivani Fávero, eu acabei assumindo um papel incrível e importantíssimo na minha vida, que foi o papel de assessora internacional da Secretaria de Turismo do Estado no período da Copa do Mundo, né? E aí acabei me mudando para Porto Alegre, onde eu fiquei 3 anos, e aí começou realmente o realizar de um sonho, né? Porque quem não quer viver a Copa do Mundo dentro da Copa do Mundo, né? De fato. E aí eu acabei viajando o mundo, apresentando o Rio Grande do Sul como destino de qualidade de turismo, né, para a gente se viver, e é uma das coisas que acabou fazendo com que eu ganhasse esse lindíssimo título de embaixadora do turismo de Garibaldi, foi naquela época, né, então levando o nome do Rio Grande do Sul e de Garibaldi mundo afora, fazendo apresentações para grupos de imprensa, agências de turismo, para as embaixadas, para as equipes de futebol, mundo afora, e depois também criando os press trips e os fan tours, que foram ações com as quais a gente conseguiu trazer centenas de influenciadores aqui para o Rio Grande do Sul para conhecer o nosso destino e divulgar o nosso destino para o receber da Copa do Mundo, né, aqui. E na época não foi fácil, né, porque na verdade o que mais havia era a mídia negativa, né, em cima da temática Copa do Mundo, né, porque a gente sediar uma Copa do Mundo e tudo mais. E acabou que a Copa do Mundo foi um sucesso, foi linda, nos posicionou. Sinto muito, né, que os trabalhos, eles não tiveram continuidade como deveriam ter tido, porque estava tudo pronto, era só continuar, mas a minha parte eu fiz e realmente foi a realização de um sonho. Na Copa do Mundo aqui, depois, então, recebendo todas as equipes de futebol, as embaixadas, né, as autoridades, a imprensa, e vivendo a Copa dentro do campo, literalmente. Então, aí eu, né, realizei um sonho. Só que esse sonho, ele findou, né? Acabou a Copa do Mundo, havia aí uma reeleição por acontecer, eu sabia que a minha entrega tinha sido feita, até porque era uma entrega à política, e daí eu precisava de novo entender onde é que eu ia atuar, né? Eu estava num momento da minha vida já, com um casamento marcado e pensando, não dá para vir a gente ficar pipocando de galho em galho por muito tempo, muito embora seja uma área que ela tem muitas oportunidades, chega uma hora que você quer acomodar, né? E pensando, realmente foi um período bem difícil, né, essa tomada de decisão.
Mas aí que um dia, ela tá conversando com meu marido, e após ter conversado com a minha mãe, a Devorata passava por um momento difícil, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a história, já vamos entrar nela. E eu olhei para a Devorata e eu entendi que havia aí uma oportunidade, né? Não naquele momento ainda pensando em turismo, mas existia uma oportunidade, né? Um grande produto, uma grande marca, mas que estava ali, ainda escondidinho, né? E acabei, então, saindo de Porto Alegre, meu marido ficou em Porto Alegre, eu vim para Garibaldi, isso foi em fevereiro de 2015, por uma temporada na Devorata. Essa era a primeira ideia, na verdade, era entender a Devorata, me perceber na Devorata, né? Eu e a minha mãe juntas, trabalhando, cada qual com o seu potencial, como é que seria essa soma, né? Afinal, eu tinha aí a oportunidade do meu próprio negócio. E vim para Garibaldi, então, em fevereiro de 2015. E aí a gente vai entrar agora, literalmente, nessa história, que é a história da Devorata, né? A minha mãe, ela começou a produzir trufas, né, no ano de 1987, né? Eu nasci em 84, foi em 87 que especificamente ela começou a trabalhar com a produção do chocolate em si. Claro, existiam outras coisas ali, né? Ela fazia parte dos salgados, dos doces de festa. Quem conhece minha mãe sabe que ela trabalhou aí, fez um pouquinho de tudo, né? Mas que ela se apaixonou foi em 87, ela estava em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, ela foi comprar, né, algumas coisas que ela precisava para a produção dos doces, e ela acabou aprovando uma trufa na antiga oficina do chocolate, no centro de Porto Alegre, e ela se apaixonou por aquele produto. E ela falou, né, naquele dia ela pensou assim, um dia eu vou ter a minha própria loja de chocolate, porque eu quero produzir este produto. Então, ela voltou, ela insistiu por um tempo com a proprietária da loja para que fosse feito um curso, na época não tinha os cursos de trufas, até que foi feito um curso de trufas. Ela fez este curso e, claro, né, e foi depois se aperfeiçoando. Então, as trufas eram uma parte da entrega dos trabalhos dela, não era um trabalho exclusivo, no entanto, ela alimentava esse sonho de que um dia ela queria ter uma loja de chocolate. A minha tia Luciana, que é uma tia que morava em Porto Alegre, teve uma época onde ela também teve essa intenção de empreender. E conversando, ela e a minha mãe, elas resolveram, então, dar nome, né, às famosas trufas da Ju, na época, e abrir um espaço próprio, um CNPJ, para que elas pudessem revender para os pontos de venda parceiros, né, onde o público local ele ainda não era não que não fosse uma prioridade, mas a nossa porta não era na porta da frente ainda, né, na calçada, era um espaço pequenininho, escondido, onde tinha produção, e o foco era o atendimento desses pontos de revenda. E isso foi em 2006, então, quando, né, após várias pessoas instigando a nomes diferentes, indicando nomes diferentes para as antigas trufas da Ju, né, então se tornarem um nome oficial, surgiu aí, então, o nome da Devorata e a abertura oficial da loja, no ano de 2006. E a minha tia e minha mãe ficaram juntas por um longo período, de 2006 até a minha chegada em 2015. Durante esse tempo, né, eu fui traçando todos os fatos aí que a gente comentou agora há pouco anteriormente, né, as minhas viagens, os meus trabalhos, até que em 2015, a minha tia, ela já realmente estava disposta a voltar para Porto Alegre, a tomar vida em Porto Alegre, e a minha mãe, né, teria ficado novamente sozinha nessa sociedade que, né, já deixava de existir. E aí eu entendi que aí tinha uma oportunidade, né? O nome estava criado, a loja estava aberta, na verdade a gente precisava, então era posicionar. E daí vim para Garibaldi, né, em 2015, assumi a Devorata. Quando cheguei, a Devorata ela estava num momento um pouco crítico. Nós atendíamos basicamente o público local e os pontos de revenda. E nós dependíamos, na verdade, de um grande ponto de revenda. Praticamente 50% do faturamento da empresa estava na mão de um ponto apenas, né? E o que ocorreu é que esse ponto ele fechou. E aí nós perdemos do dia para a noite esse 50% do faturamento. E aí foi ladeira abaixo, né? Então, quando eu cheguei, a gente estava num estado precisando entender qual era o nosso potencial e o que a gente teria que fazer para retomar, né, o crescimento da empresa, virar uma empresa de fato saudável e através dessa empresa, na verdade, ter qualidade de vida, porque para isso que a gente trabalha, né, para ter qualidade de vida para si, para os nossos, enfim.
Então, no ano de 2015 foi um ano todo de trabalho muito intenso, de olhar para dentro, de entender o potencial do produto, o potencial da marca já criada, reorganizar a casa, reorganizar as finanças. A gente aí contou muito com a parceria do Sebrae na época para esse olhar interno, né? Eu não tinha uma especialização em administração, mas a gente tem bom senso, então a gente vai atuando, né, conforme a gente consegue, mas sempre com o auxílio de quem sabe. E aí que eu fui me apaixonando, né, porque o problema ele foi começando a passar, e aí a gente conseguiu realmente, né, enxergar o potencial todo que a Devorata tinha para crescer, né, enfim. Só que em fevereiro de 2016, passado um ano que eu estava na empresa, a empresa melhorando, eu ainda olhava para ela e dizia assim, ok, a gente tem potencial, mas do jeito que ela está, não tem potencial para duas sócias. A gente precisava crescer mais para que as duas pudessem ter qualidade de vida. E aí bateu aquela angústia. E agora que a coisa está dando certo de novo, será que eu vou ter que sair e buscar outra coisa? Como é que vai ser essa divisão dentro da empresa, né, nesse momento? E aí que veio numa noite de muito pensar, a primeira e única insônia que eu tive na minha vida, né, foi nessa noite de verão, tentando entender, né, qual era o potencial, o que eu ia fazer. Só que daí surgiu aquele plinzinho, assim, que vem um anjinho e ele cochicha, né? E quando você tá apto a escutar, as coisas acontecem, né? Apto a ter as respostas. E cochichou, né, assim, tem que ser, na verdade, para a cooperativa Garibaldi, o que o Fetina de Formaio é para a Tramontina, em Carlos Barbosa. Porque é isso, é um pequeno ponto de venda que se queria em virtude de um grande, né, de uma grande marca. Então, quando me veio essa ideia, eu falei, nossa, ok, querer ser para a cooperativa Garibaldi, né, com seu varejo imenso, que estava super posicionado, o que o Fetina era para a Tramontina, né, que passava no Fetina na época de Formaia, até hoje, né, eram filas, ônibus, né, os ônibus paravam na Tramontina e aquele fluxo atravessava ali, né, para desfrutar daquele ambiente. Eu falo, bom, mas aí eu preciso de um ponto, né, um espaço, porque a gente já tinha feito um teste com turismo nesse meu primeiro ano na Devorata, e ele não tinha dado certo. Por quê? Porque as agências de turismo, elas atuam sob um roteiro super engessado e com um tempo determinado. Então, não havia tempo para os turistas que estavam saindo da cooperativa Garibaldi entrarem no ônibus, andarem uma quadra, que é abaixo, que era onde ficava a Devorata, descerem de novo, serem atendidos pela gente e sair. Na verdade, talvez a oportunidade que eu teria era, se eu estivesse no mesmo local onde as pessoas pudessem circular a pé, eu conseguiria ter este fluxo, do contrário, não. E daí saímos, eu e a minha mãe de carro, para olhar a região da cooperativa Garibaldi. E não falo que é coincidência, porque eu acho que não é uma coincidência, na verdade, eu brinco que era para ser, né? O proprietário, né, e a proprietária da casa da frente, recentemente tinham fechado uma parte da garagem, né, e colocado uma porta, uma placa de aluga-se, era uma sala de 20 metros quadrados, mas que, coincidente, né, ela se localizava em frente à faixa de segurança, né, que dividia a porta da cooperativa Garibaldi e o que seria, então, a nossa futura loja de turismo, né, a Devorata Experiência. Só que, claro, né, se eu acabo de falar para vocês que a gente estava com alguns problemas financeiros e começando a melhorar naquele momento, não havia dinheiro, né, mas havia uma oportunidade. E até com medo um pouquinho da questão de empréstimos bancários na época, nós acabamos recorrendo a uma familiar que abraçou a causa, né, a gente acabou argumentando algumas coisas, né, havia ali uma certeza aqui de que daria certo, que dependia da gente, né, e ela acabou então abraçando a ideia e nós abrimos a Devorata Turismo, em frente à cooperativa Garibaldi, né, no ano de 2016. Então era uma loja de 20 metros quadrados, né, abrimos a loja em maio. Começaram a chegar os turistas na cooperativa Garibaldi, nós já com a loja aberta, super entusiasmadas, porque o que se achava, né, no primeiro momento? Bom, se o turista está ali na frente, se existe todo esse quantitativo, que na época, eu não lembro se era 80 ou 90 mil turistas
que a cooperativa já recebia ao ano, né, já fazia 5 anos que eles estavam hiperposicionados como varejo, era fácil, eu ia abrir as portas e a gente ia receber esse turista dentro da Devorata. E aí, leva engano, na verdade, né? Porque se não existia tempo, se a gente não fazia parte do roteiro, o guia não queria perder o seu grupo. Na verdade, ele tinha a intenção de fazer a visita, colocar o pessoal dentro do ônibus e ir embora. E o que a gente via acontecer era exatamente isso. Chegavam os ônibus, chegavam as vans, entravam os turistas na cooperativa, saíam, entravam nos transportes e iam embora. Alguns pipocavam pela Devorata. E aí nós começamos a imprimir folders tentando convencer esse turista a atravessar a rua. E aí a participação incrível da cooperativa, que na época nos permitiu acessar esses guias de turismo e esses clientes sem invadir tanto esses espaços deles, para fazer essa promoção. Então, todo ônibus que chegava, toda a van que chegava na cooperativa Garibaldi, todo carro que chegava privativo, eu e as minhas meninas, que na época era uma e depois ficou 2, atravessávamos as ruas para entregar folder por folder na mão desses clientes. E aí foram mais de 100 mil folders entregues ao longo de 2 anos, né, para tentar posicionar. Mas ainda assim não era suficiente. A gente chegou no ano que, enquanto a cooperativa tinha recebido 90 mil turistas ao longo do ano, nós não tínhamos recebido 15 mil turistas. Detalhe, só nos separava era uma faixa de segurança. E aí faltava alguma coisa. Mas ok, a gente foi tentando entender, foi tentando convencer os guias e a gente continuou fazendo esse posicionamento sem desistir. Nunca desistir, né? E aí que a gente teve em 2017 uma nova oportunidade. Surgiu a oportunidade de, no Vale dos Vinhedos, a Devorata abrir mais um espaço, que era seria um espaço de contemplação. O Vale dos Vinhedos estava se posicionando, né, como destino realmente de qualidade de turismo, se posicionando nesse mundo lindo que é o mundo dos vinhos, dos espumantes, e surgiu essa oportunidade de nós compartilharmos um espaço de propriedade ali dos donos do Empório Lavinha, e também, novamente, não tinha recurso, a gente estava pagando, na verdade, o empréstimo dessa nova pequena loja que nós abrimos em frente à cooperativa, mas a gente entendia que a marca precisava se posicionar, a gente precisava realmente começar a ganhar espaço para convencer o cliente a entrar e se apaixonar, porque a gente sabia que a partir do momento que o cliente entrasse na loja e provasse as trufas, ele se tornaria o nosso cliente, né? Ele se apaixonaria. O problema estava em fazer esse cliente chegar até a gente. E aí que foi, em 2017, nós fizemos um novo empréstimo, esse empréstimo bancário, e abrimos essa loja no Vale dos Vinhedos, entendendo que ali a gente teria um posicionamento de marca realmente efetivo e muito importante para a Devorata. E foram anos bem difíceis, porque a gente abriu, e eu tenho sempre na memória o grande conselho de um amigo, uma pena que partiu, né, que é o Márcio, da Alma Única, e que eu fui conversar com ele pessoalmente e dizer assim, e aí, Márcio, abro ou não abro uma loja no Vale dos Vinhedos? Ele falou assim, olha, Mariana, abre, porque o Vale dos Vinhedos só tem a crescer, só que te prepara que por 5 anos tu não vai ganhar dinheiro, talvez tu pague as contas, mas não desiste. E foi exatamente isso que aconteceu. Esse ano vai fazer 5 anos que a Devorata abriu no Vale dos Vinhedos, quer queira ou quer não, a pandemia, ela trouxe um posicionamento hiper importante para espaços abertos, como é o espaço do Vale, é onde a gente está situado, mas finalmente hoje a Devorata do Vale dos Vinhedos, ela é um sucesso, né, e ela vem crescendo a cada vez mais. E ali a gente criou então um ambiente em 2017 que a gente chama de Devorata Contemplação, que é um espaço onde os clientes não precisam necessariamente passar só para fazer compras, não só o turismo de compras, mas sim para parar, tomar um café, comer uma trufa com sorvete, uma trufa, né, em meio às degustações de vinho, ter aí um equilíbrio, né, para a gente se reorganizar e continuar a desfrutar tantos empreendimentos maravilhosos que tem nesse espaço. E aí nós tínhamos, então, 2 lojas trabalhando com turismo, uma loja de 20 metros quadrados na frente da cooperativa Garibaldi, e tínhamos, então, o espaço no Vale dos Vinhedos. Mas ainda assim, a coisa não está fluindo como nós gostaríamos, não para ser 2 sócias, né? Não para gerar realmente a qualidade de vida que a gente esperava pelo tanto que a gente estava dedicando. E daí surgiu justamente isso, assim, o que está faltando, né? O que está faltando
para a gente conseguir posicionar a marca? É o marketing em si ou está faltando um apelo maior que nos ajude a nos tornar realmente um destino? Porque era isso que a gente precisava se tornar, a Devrata precisava se tornar destino, né? E daí, com isso, a gente estava nesse espaço de 20 metros quadrados e surgiu a oportunidade, porque as duas lojas que ficavam ao lado desse espaço frente da cooperativa, que na época era uma loja de motos e uma imobiliária, eles acabaram desocupando juntas, né, os imóveis, sobrando aí um espaço de 180 metros quadrados à disposição. Mas, de novo, e o medo, né, porque a gente estava com o financiamento da primeira loja, da segunda, e aí a gente ia para um terceiro financiamento, porque a gente precisava daí fazer um investimento muito maior, porque o espaço era muito maior. Mas a gente entendia que estava faltando a experiência, e aí que entra o nosso tema aqui, né? A experiência. O turista hoje, ele tem acesso a tudo e a qualquer informação num clique, no celular, no iPad, no computador. Ele viaja, se ele quiser, sentado na cadeira da sala, né? Então, o turista, ele busca mais, ele busca realmente por sensações que gerem memórias tão incríveis que não é só o produto em si mais que importa, é o ambiente, é o atendimento, é o que ele escuta como história, o que ele leva para si, para a vida, literalmente, como exemplo de vida, né? E daí, nós acabamos entrando em contato com alguns bancos, porque a gente precisava de um valor maior, nós não tínhamos muito crédito, mas um banco aí abraçou a nossa causa, né? A gente é eternamente grata, e fizemos um financiamento completamente do zero, mais um, mas a gente entendia que aí existia uma oportunidade que não tinha como dar errado se a gente continuasse trilhando esse caminho de formiguinha, né? Sem passos em falso. E daí nós fechamos o contrato, né, com os proprietários aqui do prédio, trouxemos a equipe da Devrata na época, né, que estava dividida um pouquinho nas lojas e um pouquinho na produção, que estava numa sala à parte, levamos a equipe para esse espaço que estava completamente em obras, e aí nós apresentamos que ali era o futuro da Devrata, que esse seria o nosso novo espaço, onde as oportunidades, não só para mim e para minha mãe, como para ela, seriam de fato realizadas, aconteceriam, né? E foi uma grande emoção, porque a partir daquele momento a gente somente pensou positivo e falou, a gente vai fazer acontecer, a gente vai fazer dar certo. E em 2 meses foram realizadas as obras, nós migramos da salinha pequenininha para essa sala de 180 metros quadrados, trouxemos o espaço da produção para junto deste espaço, né? E aí criamos a Devrata Experiência. E o que é a Devrata Experiência, né? É o que a gente fala para o turista quando ele chega aqui na loja, não só para o turista, né, mas para o cliente local que veio pela primeira vez e sabe que a gente adora apresentar isso, né? A gente não é só uma loja de chocolate. Loja de chocolate você vai ter em qualquer lugar. Hoje que não falta são lojas de chocolate aí pelo Brasil afora, em especial na região de Gramado, que é a mais famosa, e eu tiro o chapéu por essa história, né? A continuidade nessa formação do turismo, né? Mas a gente é uma história de mãe e filha, e esse é o nosso maior diferencial. E a gente conta essa história, depois eu até vou contar aqui na finalização, para vocês entenderem como é que esse turista ali é recepcionado, porque a partir do momento que a gente fala isso, a gente prende a atenção, né, desse cliente. Então, esse cliente, ele é recepcionado na loja, e ele é levado para frente do ambiente onde está a nossa produção. E que é toda envidraçada e que se consegue ver em detalhes como são feitas as trufas, as barras, enfim. E aí a gente vai, né, contando para ele esse processo. É um processo 100% artesanal, isso é um grande diferencial da Devrata, né? Por que hoje uma agência de turismo sai de Gramado para vir para Garibaldi para conhecer chocolate, né? O que chama a atenção? Bem, hoje a Devrata, gente, ela se tornou, nesse processo de experiência, a última fábrica 100% artesanal de fato, não existe maquinário na nossa produção, aberta à visitação na produção de chocolates aqui na Serra Gaúcha, tá? Então, esse cliente, ele é recepcionado, a gente começa a contar isso. Quais são os grandes diferenciais da empresa, né?
Para quem conhece a Demarata, o maior orgulho da Ju, minha mãe, é justamente em contar que quem consumiu uma trufa dela 35 anos atrás e consome hoje, diz que é exatamente o mesmo produto. E isso é uma premissa básica de crescimento para a gente. Por que eu falo isso? Porque não nos falta, né, desde a abertura, então, da loja aqui em 25 de julho de 2018, que foi quando nós abrimos a Devarata Experiência, o que não nos falta são oportunidades de crescimento, em especial franquias. Nos últimos 2 anos e meio, a Devarata recebeu mais de 150 solicitações via e-mail de interessados em franquia pelo Brasil afora. E aí, quando a gente conta isso para algumas pessoas, as pessoas falam, tá, mas Mariana, e por que não, né? Olha o dinheiro que você está perdendo, né? Por que vocês não querem crescer e tudo mais? Bem, não, a gente nunca diga nunca, né? As oportunidades estão aí para a gente avaliar e decidir pelo sim ou pelo não. No entanto, hoje, o que nos move é justamente ver o brilho nos olhos dos clientes que passam pela loja. E a gente vê tanta possibilidade ainda de crescimento aqui na nossa região, né, com a Devarata embaixo das asas, que hoje a gente não tem intenção desse crescimento via franquia, Brasil afora. Mas o legal é que, quando a gente tem uma produção de pequena escala, uma produção feita por pessoas, que eu falo que é a parte mais linda do processo, né, que é a parte humana, por trás a gente tem uma questão de que essa produção ela é feita em baixa escala, e isso muda todo o produto. Por quê? Quando você produz em baixa escala e você começa a ter uma grande demanda, não sobra estoque. Então, você entra num ramo de experiência que daí, né, eu sempre instigo as pessoas nas viagens Brasil ou mundo afora a buscarem. Será que existe uma outra loja de chocolate, porque a gente ainda não conheceu, onde você chega e tem a oportunidade de, dependendo da época, comer a trufa do próprio dia? Porque é isso que acontece. Você pega períodos de alta temporada aqui na loja e você vai ter a oportunidade de comer trufas que foram produzidas no próprio dia. E a cremosidade, o derretimento do chocolate de um produto assim, ele é irreal, na verdade, né? Porque é uma experiência na mordida. Então, a gente tem isso, né? Então, a gente tem um produto 100% artesanal, uma produção de pequena escala em produto que não é estocado, e soma-se a isso, soma-se a essa experiência aqui que a gente tem um produto que não leva na sua composição nada de saborizantes artificiais e nem gordura hidrogenada, né? A famosa, né? Gordura hidrogenada, os chocolates fracionados, enfim. A gente tem, bem pelo contrário, uma matéria-prima, né? Uma base de chocolate, cujo cacau é o mesmo produto utilizado para exportação. Então, a gente consegue ter um chocolate nacional com a mesma qualidade de um produto internacional. Afinal, a gente sempre valoriza muito mais do lado de fora, né? O belga, o suíço, mas existe muito chocolate bom por esse Brasil afora, né? Produzidos no Brasil, com cacau, Brasil, enfim. E por mais que sejam 19 sabores em trufas, nenhum deles com saborizante artificial. Então, se você tem uma trufa de laranja, é a raspinha da casca da laranja que dá o tom, né? Se você tem uma trufa de amora, foram feitas com amoras orgânicas, com chocolate rubi, que é um chocolate de coloração rosa, própria da coloração do cacau, enfim. E aí a gente vai conseguindo criar experiências gustativas, porque são 19 tipos de trufa que a pessoa pode se encantar. Então, eu sempre falo assim, as pessoas me perguntam qual que é a trufa que mais sai, eu acabo respondendo, vai pelo sabor que você gosta, porque como não tem nada artificial, vai literalmente ressaltar o sabor que você procura, né? E a trufa no formato da trufa, mais uma experiência. Eu falo tanto de experiência porque a gente está realmente buscando se tornar uma referência de experiência na produção de chocolates, em especial trufas. E o que são trufas, né? É muito raro, gente, a gente comer trufa hoje no mercado de chocolate, tá? Qual que é a diferença? A gente come bombom achando que está comendo trufa. O bombom, gente, ele é feito em forma, então ele tem uma casquinha durinha de chocolate por fora, né? E por dentro, ele não tem, na verdade, muitas vezes o chocolate em si, o recheio trufado. Ele tem o líquido, ele tem o licor, ele tem o leite condensado, ele tem a fruta. Isso caracteriza um bombom. Para caracterizar uma trufa, quando a França deu origem a esse produto, né, as trufas elas fazem alusão aos cogumelos, eram cogumelos enfornados que eram encontrados no sul da Itália, e como era um produto muito difícil de encontrar, ele tinha um valor agregado, ele só era encontrado por cães farejadores, quando a França surgiu com esse produto, o que ela fez? Ela fez nada mais, nada menos do que um recheio, cujo 90% desse recheio, a base dele é chocolate puro,
leva 10% dos ingredientes que dão tom para a composição ali, né, o sabor, a cremosidade. Só que esse recheio trufado, ele leva um banho natural de chocolate. As trufas são banhadas uma a uma, porque dessa forma elas vão lembrar esse formato irregular que, por semelhança, se aproxima ao formato dos cogumelos. E é considerado esse produto, gente, até hoje, pelo mercado mundial, o diamante no mercado dos chocolates, porque se diz que a experiência de você comer uma trufa, ela começa na mordida. E é isso que a gente daí traz aqui. A gente não tem qualquer chocolate. Se você comer uma barra da Devarata, ela é uma barra trufada, e aí tem toda a diferença dela, né? E voltando para a experiência do consumidor, então a gente falou da experiência do produto em si, né, que é isso que a gente tenta fazer, porque afinal o cliente, ele chega aqui na Devarata, tá? Imagina que 90% do nosso público hoje, ele vem de Gramado, na terra do chocolate. Então, como é que chega aqui? Né? O quanto ele sabe da gente, normalmente muito pouco, né? Agora a gente está, por estar se tornando destino, hoje a gente já tem muitos clientes que procuram sobre a Devarata na internet, e é até bem interessante ver as avaliações, porque as avaliações de TripAdvisor, de Google Business, realmente elas são incríveis, são hiper satisfatórias, né? Mas muitas vezes ele chega sem informação. E aí eu fico na dúvida se é bom ou ruim, né? Porque quando chega sem informação, normalmente chega sem expectativa. Então, é muito mais fácil, quando você não tem informação, né, o cliente não tem informação, você se surpreender. Quando o cliente chega com expectativa, ou seja, a segunda visita do cliente, ela precisa ser melhor do que a primeira, porque senão vai faltar alguma coisa, né? Então, ele chegam uns grupos, normalmente a gente pergunta se as pessoas conhecem a Devarata. Ninguém conhece pessoalmente, normalmente, e as pessoas falam que já ouviram falar, né? Em termos de grandes grupos. E aí a gente começa a contar nossa história na frente da Devarata. E aí as meninas das minhas equipes, elas são muito trabalhadas para isso, porque eu não consigo mais assumir tudo, né? Por muito tempo, né? Por 2 anos e meio, quem assumia a frente das apresentações, então eu trabalhava de segunda a segunda fazendo as apresentações, era eu. E eu contava a minha história, né? E o que eu conto para o cliente? Assim, eu falava, o cliente chegava e dizia assim, pessoal, então bem-vindos à Devarata, a gente quer que vocês vivam aqui uma experiência não apenas comercial, a gente quer que vocês saibam que a Devarata é uma história de mãe e filha, e que por isso, né, o nosso chocolate acaba tendo um pouquinho mais de afeto, um pouquinho mais de empatia. Quais que são os nossos diferenciais? Então, gente que faz uma agência sair de Gramado e chegar em Garibaldi para conhecer chocolate. A Devarata é uma empresa 100% artesanal, tudo que a gente produz é feito por pessoas, a parte mais linda do processo, inclusive, que é a que vocês estão vendo. Mas o grande diferencial é que, como nós somos uma produção de pequena escala, a gente não gera estoque. Então, todo produto que vocês vão ter acesso na loja é um produto fresquinho, mais cremoso, com maior derretimento em boca, sem saborizante artificial, sem gordura hidrogenada, né? Minha mãe, na verdade, ela começou a produzir as trufas quando ela pensou no sustentar, então eu sempre falo que essa produção é nada mais, nada menos do que sustenta as nossas casas até os dias de hoje e, portanto, né, carrega todo o nosso amor. Então, aí eu vou desenvolvendo uma história toda, contando a minha história. E a gente treinou a equipe para poder estar preparada para, com o mesmo brilho nos olhos, repassar essa história para os clientes que chegam na loja. Porque não pode ser diferente porque é comigo, porque nem todo mundo vai ter acesso a mim. Então, chegando na Devarata, o cliente precisa ter a melhor experiência. E é o que a gente faz, então. Então, por mais ou menos uns 5 minutinhos, há uma explanação na loja, né? A gente poderia simplesmente trabalhar com aquele turismo que entra, compra e sai. Mas o quanto isso ia agregar em valor, não ia agregar nem venda tanto para a gente, porque a história vende. Tu vender uma história real por trás do produto, ela ajuda a vender, né? Mas mais do que isso, faz com que os clientes saiam dali pensando quando eles vão voltar, porque é isso que eles fazem, eles escrevem para a gente contando isso, que foi uma das melhores experiências que eles tiveram no turismo. E se a gente olhar as avaliações de TripAdvisor, hoje a gente é considerado um dos melhores chocolates da Serra Gaúcha, se não o melhor, né? Por esses mesmos clientes que tiveram experiência. Então, eles têm essa fala, eles entram na loja, é feita a degustação de chocolate, é um pedaço pequenininho, a ideia não é que seja grande, mas a gente instiga o cliente a pensar nessa degustação. Então, ele pega um pedacinho de chocolate, a gente pede para que não mastigue, que deixe derretendo no céu da boca, e que após aí uns segundinhos a gente começa a comentar, né? Qual é a sensação que você teve com este produto? Porque chocolate bom não mela a boca da gente. Então, o que acontece?
O chocolate ele tem que derreter, ele tem que salivar na boca de vocês. Ele tem que deixar aquela sensação de quero mais, muito pelo contrário do que hoje um chocolate sem tanta qualidade faz, né? Porque ele acaba te provocando aquele tomar água, tomar algum líquido em cima, ou porque ele mela a boca, ou porque é muito doce. E chocolates de qualidade não fazem isso. Então, no ato da degustação, a gente instiga esse processo, né? Então, o cliente degusta, é interessante que o pessoal já vai, né, fazendo aquele sim com a cabeça, acompanhando o produto. A loja, eu brinco, ela é autodidata, então, assim, se você vai olhando para as paredes, as trufas estão com fotos delas em aberto, para que as pessoas possam visualizar os recheios e associar a cor da embalagem a esses produtos e claro, né, daí eu acho que é uma escolha, tem gente que gosta mais de chocolate branco, de chocolate preto, às vezes não gosta da mistura, então tu começa a tomar algumas decisões também com relação àquilo que tu vai encontrar, sem frustrar a expectativa depois, né, que é para isso que a gente trabalha. Então, assim, uns 10 minutinhos, que é o tempo de recepção do grupo, a gente enche o cliente de uma experiência, né? A gente mune o cliente de uma experiência que ele não imaginava e que ela acaba sendo o que posiciona esse tempo que ele está tendo dentro do Devorata, porque em 15 ou 20 minutos, no máximo, ele já vai ter ido embora. E a gente tem que ter gerado aí uma empatia tão grande para que a gente se torne uma experiência, né, inesquecível. Né, essa ideia do turismo de experiência, né? Ele é, na verdade, responsável por gerar emoções que ficam na nossa caixinha de sentimentos, né? E isso é para o resto das nossas vidas, porque a gente sabe quando a gente viaja, né? Existem lugares que a gente fica com vontade de voltar, né? E independente da área de atuação, né? Não é só no turismo, a gente precisa, dentro dos nossos ramos, nos tornarmos inesquecíveis, né? E se o ambiente é bom, gente, se o atendimento é bom, se o produto for bom, a gente não precisa estar toda hora captando novos clientes, reinventando a roda, né? Essa é a grande questão. A gente não tem que estar sempre só se posicionando em marketing, em mídia social, se a gente conseguir fazer um trabalho de formiguinha, porque esse cliente, ele se torna o nosso principal marketing, né? O boca a boca, hoje, ele é um dos principais marketings que a gente tem. E se a gente consegue fazer isso, né, a gente passa a se tornar destino daquele que um dia foi tocado pelo trabalho que a gente fez. Então, de novo, isso independe de área, independe de ser só do turismo, né? Isso pode ser em qualquer setor, né? Literalmente. E daí me perguntam assim, tá, mas Mariana, tu tá falando de experiência, esse público chega até ti, e na pandemia, né? O que vocês fizeram na pandemia? Porque a gente tinha que sobreviver, né? Na pandemia também, afinal de trabalhar com turismo, uma das áreas que mais foi afetada foi o turismo, né? E aí a gente percebeu que a gente não tinha um plano B. O turismo não estava chegando, nós perdemos da noite para o dia 93% do nosso faturamento. E isso ficou assim por quase 5 meses, depois começou a retomar aos pouquinhos. Nós tínhamos aí uma equipe que foi praticamente toda desligada para a gente poder sobreviver. E aí veio o plano B, que hoje a gente trabalha com o nosso e-commerce também, que foi mais uma situação que surgiu em detrimento da pandemia, onde a gente também não divulga tanto, né, aberto nas redes sociais. O que a gente faz? Todo cliente que passa pela Devorata e se apaixona, ele sai daqui com um cardzinho que leva ele ao nosso site. Então, se ele se apaixonou pela Devorata e ele ficou com vontade de quero mais, ele pode receber Devorata hoje em todo o Brasil. E como é que a gente faz para não perder qualidade? Esse produto ele é feito no dia que ele vai ser enviado, colocado na caixa de isopor e enviado para o cliente, para que ele consiga ter a mesma experiência dentro da sua casa, tá? E, no panorama geral, né, Vandemir, né, que nos escuta aí, essa é a história da Devorata. Na verdade, ela é uma história de muita luta e não acabou, a gente está só no início dessa história, dessa construção, mas feliz de mim em ter acertado, né, ao juntar a profissão da minha mãe com a minha, né, porque é essa, na verdade, a junção que dê certo. Ela por trás da criação desses produtos maravilhosos, que vocês conhecem muito bem, e que tem um foco até hoje para que não se perca a qualidade, para que a experiência seja única, e eu me realizando dentro da área do turismo, que foi a qual eu busquei, né, a minha formação, e hoje tendo o privilégio e o prazer de receber mais de 100 mil turistas ano dentro da Devorata, aqui na frente da cooperativa, sem contar nas outras lojas, que agora são 3, né, porque agora a Garibaldi tem uma loja exclusiva também para atendimento do público local,
que isso era uma coisa que era importante para a gente, porque a gente acabou focando muito no turismo. Muitas vezes o público local chegava aqui na Devorata e dizia, ai, mas tá muita muvuca. Eu dizia, então tá, vamos lá, vamos pensar em alguma coisa para atender esse público local. Então agora a gente está ali no Boulevard também, para um atendimento mais exclusivo, né, com os produtos com a mesma qualidade. E é isso, e aqui estamos nos apaixonando cada dia, fazendo com que se apaixonem pela gente e realmente, assim, com a intenção de que a gente seja uma referência por muitos, mas muitos anos, porque eu acho que a gente tem uma história linda de mãe e filha para contar e que é entregue num produto que não existe igual, que são as nossas trufas. Então é isso aí, gente. Muito bem, Mariana, muito obrigado pela belíssima explanação, história de vida, história de sucesso dessa empresa. A Devorata é realmente, Mariana e Ju, querida, realmente é um sucesso que representa, é um case de sucesso que representa um exemplo para Garibaldi e para toda a nossa região. Um sucesso que foi construído, como nós tivemos a oportunidade de ouvir na explanação da Mariana, foi construído com muito empenho, né? Dedicação, esforço, resiliência e superação. E me chamou muito a atenção quando a Mariana frisou muito na sua explanação, em determinado momento, nunca desistir. Então, isso realmente é um case de sucesso para todos nós. Estamos agora com a oportunidade de perguntas para a Mariana. Vou começar aqui fazendo uma pergunta, Mariana. Na estrutura comercial da Devorata, o que representa e quais são as principais ações de pós-venda e fidelização de clientes? Então, Vandenilo, na verdade, hoje a gente trabalha com cliente dentro de loja, né? Onde ele sai, que nem eu comentei com vocês, para o pós-venda com esse cardzinho, né? Que depois consegue direcionar esse cliente aos nossos espaços, seja Instagram, seja Facebook, seja o e-commerce, né? Hei de confessar que aí está uma área que agora a gente vai atuar com muito mais força, que é o posicionamento da marca, na verdade, buscando contar nossa história de fato, né? Que é o storytelling famoso hoje no marketing, né? Porque a gente precisa que as pessoas que não chegaram até aqui também cheguem sabendo um pouco do que elas vão encontrar, se sintam instigadas a estar na Devorata. Então, hoje, hei de confessar que a gente tem um trabalho muito fraco de pós-venda ainda, mas a gente vem trabalhando posicionamento nas mídias sociais, né? Hoje o Instagram está com 17 mil seguidores, ele tem potencial de muito mais seguidores pela quantidade de pessoas que passam aqui na loja. Então, agora a ideia é justamente, né, a gente ter junto conosco o pessoal profissional da área de marketing que vai trabalhar isso conosco. Isso já começa agora em novembro, as ações de posicionamento da marca em si, né? Para ter cada vez mais clientes dentro de loja e posicionando a experiência da Devorata em casa também. Mariana, temos aqui uma outra pergunta do Álvaro Machado, da Setur. Quando a Devorata chega a Porto Alegre? Então, meu querido, bom, a Setur, já mando um abraço aí para toda essa equipe linda, Álvaro, meu grande amigo de Secretaria de Turismo do Estado, né? Na verdade, acho que não chega por enquanto, né? Isso daí vem ao encontro daquelas tantas solicitações de franquia que a gente já recebeu, né? Foram mais de 150 solicitações de franquia nos últimos 2 anos. Para Porto Alegre, se eu não me engano, foram 7 ou 8 já solicitações. Sentimos um friozinho na barriga em determinado momento, porque Porto Alegre é um lugar que a gente conseguiria abastecer, porque a logística seria pequena, né? Mas antes, agora, a gente vai, na verdade, estruturar a casa para uma possibilidade de crescimento mantendo a mesma qualidade. Então, no próximo aí, ano, com certeza ela não chega, mas o futuro ninguém sabe. Bem, Mariana, aqui da Giovana, da CDL, parabéns, Mariana e Ju, vocês são inspiração, história linda, emocionante e verdadeira. Quem conhece sabe, realmente, a Giovana, ao escrever isso no chat, disse tudo, né? Quem conhece sabe. Obrigada, Gil. E a pandemia trouxe de mudanças no perfil do turista que visita as lojas da Devorata? Bem, Vandemir, é visível, tá? Existe uma Devorata antes da pandemia e uma Devorata após a pandemia, tá?
o pré-pandemia, eu acho que a gente via numa zona de conforto, né? Quer queira ou quer não. Como exemplo prático, nem a Devorata. Vamos olhar para os nossos espaços externos, né? A nossa região tem tanto espaço externo. Quantos espaços externos existiam pré-pandemia que a gente pudesse desfrutar, né? Os famosos wine garden, as cervejarias, os cafés com os ambientes externos. Não existia, na verdade, estava todo mundo vivendo seu mundinho, estava dando certo, para que a gente não precisava mexer, né? Já tinha um bom resultado. E o que a gente percebeu? No pós-pandemia, principalmente como o turismo foi uma área muito afetada, quando o turista teve a possibilidade de começar a viajar de novo, ele saiu do casulo e ele saiu com vontade de viver aquilo que ele não tinha vivido durante o tempo em que ele ficou enclausurado, mas mais do que isso, entendendo a importância do viver por completo, não só viver, não só viajar. Tem que ser mais do que isso hoje. Então, hoje, eu sinto que o turista está mais entusiasmado na experiência do viajar, do viver, do experimentar. Então, ele nos cobra mais também, porque ele não quer mais qualquer coisa. Ele não está disposto a só mais uma experiência, ele busca a experiência, né? E isso faz com que a gente saia da nossa zona de conforto, porque daí a gente precisa se reinventar. E a gente precisa contar a história diferente. E a gente precisa trazer uma experiência diferente. Então, a gente percebe isso nítido no Vale dos Vinhedos, porque o crescimento ele foi de praticamente 300% no pós-pandemia, né? A gente vem acompanhando isso, para isso, se não mais. Então, a gente tem menos quantidade, mais qualidade de público, porque quem vem com vontade de aqui estar de fato, né? E aí, oportunidades de crescimento mil, né? De trabalhar esse posicionamento, porque eu sempre comento, né? A pandemia, ela pode ter sido terrível, né? Eu nunca vou esquecer do dia que eu tive que sentar na frente das minhas 14 colaboradoras na época e desligar 10 colaboradoras, porque a gente não tinha condições de manter a equipe, porque a gente não sabia quando ia retomar. No entanto, quando retomou, a gente não só recontratou toda a equipe, como hoje a gente está com 24 mulheres na equipe da Devorata, trabalhando. Justamente para atender essa demanda do cliente que está retraída. E que, claro, né, eu sempre falo, como a gente é artesanal, a gente tem que acompanhar esse processo manualmente, então a gente fala assim, não é que o crescimento só de venda é exponencial, não, né, a gente tem uma entrega que ela é mais delicada, né, mas é isso, Vandemir, para mim a pandemia, ela tirou a gente da zona de conforto, o cliente quer viver, ele não quer viver qualquer coisa, e aí, para quem soube surfar a onda, eu acho que tem uma oportunidade incrível no pós-pandemia, que inclusive, né, reduziu o tempo da nossa região em termos de posicionamento, né? Se a gente achava que a nossa região ia crescer daqui a 10 anos, porque se falava muito isso, né? Tá em crescimento, mas a gente vai estar bom lá daqui a 10 anos, né? Não, esses 10 anos diminuiu, olha, no mínimo a metade do tempo, porque o que a gente vê de pessoas circulando pela nossa região, que talvez viajaria para a Europa, não para cá, né? Tá vindo para cá agora. E eu comento que se a gente fizer hoje o tema de casa, se todo estabelecimento que atender o turista fizer o tema de casa bem feito, o seu trabalho bem feito, hoje a gente vai captar um cliente que vai ter vindo pela primeira vez por conta da pandemia, por não poder viajar para o exterior, mas vai fazer com que esse cliente volte todo ano para nós, assim, isso é bem importante. Bem, Mariana, Garibaldi está recebendo grandes investimentos no setor hoteleiro. Na sua opinião, o que representará para a permanência de turistas aqui em Garibaldi, na nossa microrregião, esses investimentos em hotelaria? Bem, turismo, ele não desenvolve de maneira isolada. A gente precisa de muitos atrativos de turismo para que o cliente não passe apenas por aqui, porque, infelizmente, daí falando do nosso município em si, Garibaldi ainda é um destino de passagem. A gente não tem o quantitativo desse turista se hospedando por muitos dias e ficando aqui, né? A gente vê isso porque é o que a gente recebe aqui, 90% do meu público é Gramado. Ele chega de ônibus, para na Devorata, faz a experiência da Devorata, da Cooperativa Garibaldi e vai embora. Muitos desses turistas hoje não conhecem o centro histórico, né? Só que para os investimentos hoteleiros, eles terem um resultado efetivo e a gente cada vez mais atrair novos investimentos, a gente precisa de atrativo turístico que mantenha esse cliente na nossa região. A nossa região, ela tem um produto muito específico, né? Que é o vinho, que é o espumante, e que, portanto, atrai um público muito específico e que não é um público de quantidade, tá? Ele é um público qualificado, mas ele não é um público de quantidade.
Mas a gente precisa começar a ter atrativos para trazer as famílias, né, para a gente ter mais família aqui, para a gente conseguir fazer com que as pessoas fiquem pelo menos 2 ou 3 noites. O próprio turismo de eventos, que vai ser afetado, sim, por causa da pandemia, ele não vai deixar de existir. Então, esse nicho, embora pequeno que fique, ele tem que desenvolver para que as pessoas possam vir para cá se hospedar, né, nessas estruturas hoteleiras e viver a nossa região. Então, assim, ó, os hotéis precisam dos atrativos turísticos. Eu converso muito com o proprietário ali do Hotel Casa Curta, e é exatamente isso, assim, ele torce para quando acontecem os eventos na nossa região, porque o hotel lota, e ele não lota um dia só, porque a pessoa vem para o evento, mas ela fica mais 1 ou 2 dias, né? Então, a gente precisa, na verdade, trabalhar junto. A gente tem uma questão que a gente tem muito essa coisa da competitividade, só que o turismo, ele não é competitivo, ele é uma soma. Ele é a loja de chocolate, de geleia, de queijo, a cooperativa, trabalhando juntas. Na verdade, é isso que faz com que eu consiga mais tempo com as agências aqui, para que elas não passem 5 minutos na minha loja, elas possam ficar mais para o turista desfrutar desse espaço. É o que o Vale precisa para que o turista tenha tempo para visitar diversas vinícolas, a biscoteria, agora tem cervejaria no Vale, né, os restaurantes, a gastronomia é essencial. Então, a gente precisa criar oportunidades. E quer não, no comércio também, né, porque a gente precisa do comércio de portas abertas. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é bom, a gente trabalha aqui de segunda a segunda, mas a gente precisa de oportunidades para que o turista possa querer estar por mais tempo. E aí, assim, a hotelaria só vai crescer, e só mais investimentos chegarão, né? Perfeito, Mariana. Até você esteve à frente do Contour até pouco tempo, e realmente a palavra é, como disseste muito bem, é a integração e as oportunidades em conjunto é que fazem o turismo crescer cada vez mais, sem dúvida. Mariana, aqui uma pergunta da Fabiana. Mariana, quando a sua mãe entendeu que era hora de virar a chave da produção dos salgados e ficar só em trufas? E como ela fez a migração? É a pergunta da Fabiana. Oi, Fabiana, obrigada. Então, assim, ó, a mãe, na verdade, ela vinha já de um longo processo produzindo em casa, né? A parte dos salgados, dos doces, e as trufas, se eu não me engano, eram 4 sabores que ela produzia em casa, tá? Então, as trufas, elas eram um adicional, elas eram embaladinhas no papel alumínio e elas eram já repassadas para alguns pontos de venda que tinham os produtos, mas sempre produzindo em casa. Só que esse trabalho do salgado, do doce, para quem trabalha na área, sabe que é um trabalho bem cansativo, bem maçante, né? Você produzir festas todo final de semana, né? Era bem intenso, ela não tinha espaço de produção, era nosso apartamento, né? Depois ela até teve uma garagem ali que ela alugou e ela conseguiu produzir por um tempo. Só que mais do que as dificuldades dessa produção, ela tinha um sonho, que era o sonho de ter a própria loja de chocolate. A mãe, além de fazer tudo isso, ela ainda era professora, né, do estado, ela era professora na área de história, então pelas manhãs ela ocupava as horas dando aula, lecionando, né, e à tarde, então, é que ela se dedicava à produção, né, gastronômica. Mas o empurrãozinho, ele veio mesmo pela minha tia Luciana, que mora em Porto Alegre, porque na época minha tia queria fazer um investimento, ela também queria, ela pensou em ter algo próprio, né, e ao pensar nisso, ela conversou com a minha mãe, e daí juntas, né, era um empurrãozinho que a minha mãe precisava para virar a chave. Na verdade, eu não sei se ela teria virado a chave sozinha, porque existia uma insegurança, existia uma falta de verba, existia uma falta de apoio, até de estímulo para que ela fizesse isso, né, para dar uma confiança maior. Então, foi nessa conversa que ela virou a chave, na verdade, né, com a oportunidade de alguém que abraçasse a causa com ela, que dividisse as coisas boas e as dificuldades também. E aí sim, para poder migrar 100% para aquilo que ela amava fazer, que era a produção das trufas, do chocolate em si, né? Que daí foi lá no ano de 2006 que isso, né, de fato aconteceu. Quando a minha tia sai de Porto Alegre, vem para Garibaldi por um tempo, elas estruturam a base da Devorata, ela ficava num prédiozinho aqui na Independência, bem no finalzinho da galeria, era acho que uma loja de 30 metros quadrados, mas não era uma loja tão aberta para o consumidor, ela só tinha a parte da produção, mas ela precisava de um endereço, para o CNPJ e tudo mais, e aí cria-se a marca da Devorata, cria-se as embalagens da Devorata, e aí sim passa, né, a se tornar então a Ju,
a Devorata em si, a referência como Devorata, e essa nova fase da vida dela, onde, então, ela é só uma produtora maravilhosa, né, de trufas, não mais de salgados e doces. O turista, além de procurar produtos de alta qualidade, busca também, na visita à Devorata, experiências que realmente marcam a sua passagem pela empresa. Eu sei que são muitos os diferenciais, mas tem algum diferencial especial que você colocaria em primeiro lugar e que faz realmente a diferença para a experiência de quem visita a Devorata? São 3 e é bem rápido. Produto 100% artesanal, produto fresco, que não fica em estoque, e aí um produto que não usa nada de saborizante artificial e nem conservante na sua matéria-prima. Então, você tem o produto, e que por trás tem uma história de mãe e filha. Então, esses são os diferenciais, o Denir, que traz hoje o turista até aqui, né, o cliente até a gente. Muito bem. Mariana, nós queremos renovar o nosso agradecimento pela sua disponibilidade, por ter aceito o nosso convite de estar conosco nesta manhã de terça-feira, em mais uma edição do Papo de Negócios SIC. Realmente foi uma experiência muito bonita, muito legal, e que mostra para todos nós a importância do empreendedorismo, da resiliência, do trabalho feito com dedicação, com esforço, com carinho, com amor, buscar o que realmente a gente quer atingir com os nossos empreendimentos. A gente viu aí a Devorata, uma história linda, que hoje já tem 3 lojas, 24 colaboradores, é realmente um case de sucesso que orgulha a todos nós da atividade empresarial, a Câmara de Indústria e Comércio, aqui como uma entidade associativa, certamente orgulha a todos os empreendedores de Garibaldi, a nossa comunidade e a comunidade regional. Gostaria de deixar a palavra à sua disposição, Mariana, para suas considerações finais, agradecendo mais uma vez por ter aceito o nosso convite para participar do Papo de Negócios SIC. Obrigada, Vanderlei, obrigada, SIC. Estava rindo agora aqui sozinha, porque eu lembrei ontem que meu marido, né, estava um pouquinho ansiosa para hoje, assim, ele falou assim, só liga teu microfone que vai dar tudo certo, né? E é mais ou menos isso, né? Porque eu começo a falar, eu não paro mais. Mas, realmente, eu acho que quando a gente ama o que a gente faz, a gente tem... os clientes sempre me olham e falam assim, ai, como tu tem brilho nos olhos, que eu nunca perca isso e que nós nunca percamos isso nos nossos ramos de negócios, né? Porque enquanto a gente tiver brilho nos olhos, pode vir qualquer desafio que a gente vai dar um jeito e a gente vai continuar, né? Então, obrigada, SIC, por nos oportunizar, né, contar um pouco dessa história. É uma história de resiliência, mas é uma história muito feliz, acima de tudo. E para aqueles que nos acompanham, não só de Garibaldi, da região, Devorata, esse case de sucesso, ele só é um sucesso porque vocês fazem parte disso, né? Então, quem não conhece, vem conhecer, vem ouvir essa história ao vivo, vem olhar a nossa produção, vai lá para o Vale, comer uma trufa com sorvete, contemplar daquele espaço lindo, no Boulevard, quando quiser fugir das filas aqui do turismo, tá? A Devorata só é o que é por causa de vocês, então, vamos lá, a gente espera vocês aqui e obrigada mais uma vez pela oportunidade, por quem aqui está me escutando falar. Mariana, aqui, Fabiana diz, obrigado por dividir conosco a história de vocês. Abraços de Santa Cruz do Sul, a Fabiana. Também a Jane Balbinotti, parabéns pela história da empresa e também pela aula de empreendedorismo. E o Emerson, da XP Investimentos, grande história, empreendedorismo puro. Bem, obrigado por participar. Estamos, assim, finalizando a 4ª edição do Papo de Negócios SIC.